Uma única viagem presidencial custa mais que o salário anual de 4.000 americanos médios. Quando o presidente americano se move, ele não viaja sozinho. Ele lidera uma operação militar com 800 pessoas, 12 limuzinas blindadas e aeronaves que custaram 4,2 bilhões de dólares aos contribuintes. Mas por que diabos é necessário gastar 200 mil dólares por hora de voo? Por que precisam de uma sala de cirurgia voadora? E, principalmente, por que existem 12 limuzinas idênticas quando o presidente precisa apenas de uma? A verdade por trás das viagens presidenciais vai muito além do que você imagina. Algumas dessas medidas de segurança são tão extremas que parecem ficção científica. E o mais chocante, há custos ocultos que ninguém te conta. Tudo começou em 1943. Franklin Roosevelt foi o primeiro presidente americano a voar. Naquela época, a segurança presidencial era quase inexistente comparada aos padrões atuais. Roosevelt usou um Boeing 314 Clipper comercial modificado, sem blindagem, sem sistemas antimíssil, sem sala de cirurgia. Apenas um avião comum com algumas adaptações básicas. Eisenhower, em 1953, foi o primeiro a usar uma aeronave militar dedicada. Ainda assim, era primitivo. Kennedy, em 1962, oficializou o termo Air Force One que conhecemos hoje. Mas foi após os atentados de 11 de setembro que tudo mudou radicalmente. A paranoia com segurança presidencial atingiu níveis nunca vistos. O que antes era proteção básica virou uma fortaleza militar voadora. Naquele dia terrível, o Air Force One mudou de rota 6 vezes. O presidente Bush ficou no ar por horas, sem destino fixo. Pela primeira vez na história, perceberam que o avião presidencial poderia ser um alvo. A partir daquele momento, cada viagem presidencial se tornou uma operação militar complexa. Mas os números reais vão te chocar. Obama gastou 114 milhões em 8 anos. Trump gastou 144 milhões em apenas 4 anos. Uma única viagem de Trump à Ásia custou 200 milhões de dólares em 10 dias. Mas esses números oficiais escondem uma realidade muito mais cara. Os custos ocultos são estratosféricos. E a segurança? Bem, ela vai muito além do que qualquer pessoa pode imaginar. Porque quando falamos do presidente americano, não estamos falando apenas de um homem. Estamos falando do alvo número 1 do planeta. O Air Force One não é apenas um avião, é uma base militar voadora. 2 Boeing 747-8 modificados que custaram 4,2 bilhões de dólares. Cada um tem 70,7 metros de comprimento, é maior que a Casa Branca. Mas o tamanho é o menor dos segredos. Dentro há uma sala de cirurgia completa com mesa de operação, uma farmácia com estoque para 6 meses, uma cozinha que prepara 100 refeições simultaneamente. O presidente nunca está a mais de 30 segundos de cuidados médicos de emergência. Eles carregam bolsas de sangue do tipo específico dele. Médicos especializados em trauma voam junto. Se necessário, podem fazer uma cirurgia cardíaca a 12 mil metros de altitude. São 238 milhas de fiação elétrica. 3 vezes mais que um Boeing 747 comum. 85 telefones instalados. O presidente pode falar diretamente com submarinos nucleares submersos do outro lado do mundo. E aqui vem o primeiro fato chocante. O Air Force One pode ser reabastecido no ar. Isso significa voos ilimitados. O presidente pode literalmente ficar no ar indefinidamente em caso de guerra nuclear. O avião é blindado contra pulsos eletromagnéticos de armas nucleares. Se detonarem uma bomba nuclear na atmosfera, o Air Force One continua funcionando normalmente enquanto toda a eletrônica civil para de funcionar. Sistemas de contramedidas eletrônicas desviam mísseis. Detectores de ameaça funcionam 24 horas por dia. Há até sensores que identificam ataques químicos e biológicos. Mas isso não é nem a parte mais chocante. Durante voos domésticos, caças F-16 fazem escolta. No exterior, são F-15. O controle de tráfego aéreo fecha 48 quilômetros ao redor da aeronave.
o avião se transforma em centro de comando de guerra. O presidente pode autorizar ataques nucleares, coordenar operações militares e comandar as forças armadas como se estivesse no Pentágono. A comunicação funciona mesmo durante tempestades solares. Internet satelital militar. Linha direta com NORAD. Se o mundo acabar, o Air Force One será o último bastião de comando americano. No solo, a proteção é ainda mais extrema. The Beast, a limusine presidencial, pesa 6,8 toneladas, mais pesada que 2 carros normais juntos. Os vidros têm 12,7 centímetros de espessura. Cada porta pesa 180 quilos, como porta de cofre bancário. O tanque de combustível é blindado e selado contra explosões. Os pneus funcionam mesmo perfurados por balas. Sistema de oxigênio independente protege contra ataques químicos. Mísseis terra-ar portáteis. Armas automáticas. É literalmente um tanque de guerra disfarçado de limusine. Mas aqui está o segredo que poucos conhecem. Existem 12 limusines idênticas. Ninguém sabe qual carrega o presidente real. Cada uma custa 1,5 milhão de dólares. O consumo, 3,7 quilômetros por litro, pior que um tanque militar. A cada viagem, entre 500 a 800 pessoas estão envolvidas. Agentes chegam 2 semanas antes, testam toda a água que o presidente vai beber, toda a comida que vai comer, conhecem seu histórico médico completo. Marine One, o helicóptero presidencial, nunca voa sozinho. São sempre 3 helicópteros idênticos. Ninguém sabe qual carrega o presidente. Custo operacional, 24.380 dólares por hora. Aeronaves C-17 transportam os carros. C-130 levam equipamentos de comunicação. Um avião médico com UTI móvel acompanha sempre. Equipes médicas especializadas em trauma de guerra. O presidente nunca come do mesmo prato que outros líderes mundiais. Nunca bebe água local. O chefe da Casa Branca viaja junto. Até o papel higiênico é especial, antibacteriano. Em hotéis 5 estrelas, a equipe americana troca toda a roupa de cama. Medicamentos pessoais são carregados por médico da Casa Branca. Nada, absolutamente nada, é deixado ao acaso. Mas os custos reais vão muito além dos números oficiais. Trump gastava 3,4 milhões por fim de semana em Mar-a-Lago. O Secret Service pagava tarifa comercial em hotéis da família Trump. Só em combustível militar foram 58 milhões em 2019. Manutenção das aeronaves, 95 milhões anuais. Uma foto oficial custou 328.835 dólares porque causou pânico em Manhattan. A viagem mais cara da história foi Obama à Ásia, em 2017, 200 milhões de dólares em 10 dias. Biden gastou 87 milhões em 8 dias na Europa, 17 milhões só em 2020. Enquanto isso, o contribuinte americano médio ganha 50 mil dólares por ano. Uma única viagem presidencial custa o equivalente a 4 mil salários anuais. Para comparar, Putin gasta 716 milhões no avião dele. Xi Jinping usa um Boeing de 300 milhões. Macron voa em um Airbus de 265 milhões. Mas nenhum tem a tecnologia militar americana. Então, vale a pena? 200 mil dólares por hora para manter um homem seguro? Bilhões em tecnologia militar para proteger uma única vida? A resposta não é simples. O presidente americano é literalmente o alvo número 1 do planeta. Terroristas, governos hostis, grupos extremistas, todos querem eliminá-lo. Cada ameaça detectada justifica esses custos astronômicos. Uma falha na segurança presidencial não afeta apenas uma vida. Afeta a estabilidade global, mercados financeiros, relações diplomáticas. Imagine o caos mundial se algo acontecesse durante uma viagem presidencial. O dólar despencaria, mercados entrariam em pânico, alianças militares ficariam em limbo. Mas será que toda essa paranoia é realmente justificada? Ou criamos um sistema tão caro que se tornou insustentável? Enquanto um americano médio trabalha anos para ganhar o que o presidente gasta em 1 hora de voo,
essa discussão continuará dividindo opiniões. A verdade é que as viagens presidenciais revelam muito sobre como a América se vê no mundo, como a única superpotência que pode se dar ao luxo de gastar bilhões para proteger um único homem. E você, acha que esses gastos são justificados? Comente sua opinião. Se achou essas informações chocantes, compartilhe com alguém. Aposto que seus amigos não sabiam desses segredos. Se inscreva para mais revelações sobre os bastidores do poder mundial, porque a realidade sempre supera a ficção. Afinal, será que essa proteção extrema realmente funciona? Ou é apenas um teatro caro para mostrar poder?